Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, João Rinaldo Poli Toffoli. Ele é empresário em nossa cidade, casado com a Carol, pai de 2 filhos e é sócio da empresa AAT, Áudio, Acústica e Televisão. Tudo bem, João? Tudo bem, graças Prazer a tê-lo Deus. com a gente, viu? O prazer é meu. Aos telespectadores agradeço a audiência. Bacana. João, aqui o nosso programa é história empreendedora e a gente sempre começa, como diz o velho ditado, do começo. Você teve uma experiência muito importante quando você ainda era bebê, né? Você teve uma experiência bem forte com seus pais, que você teve um problema de saúde parece intenso e foi complicado no começo da sua vida, né? Sim. Conta um pouquinho isso pra gente. Bom, eu nasci em 76, né, na maternidade Matarazzo, na época uma das melhores maternidades, né, de São Paulo. E eu, no nascimento, tive uma infelicidade de aspirar, né, líquido, que a miniótica gerou uma pneumonia, né, então eu tive que ser internado. E dessa internação eu peguei uma sepsemia, né, que é uma infecção generalizada. Fiquei 15 dias internado, né, numa situação um tanto quanto crítica, e alguns detalhes peculiares, né, nessa ocasião aconteceram. Num final de semana, né, uma das isoletes na isolete que eu estava, aliás, quebrou o sistema de ventilação e como era final de semana, não havia técnico, não tinha outra disponível. E então, né, graças ao meu pai aí que tinha uma parte, né, tinha um conhecimento técnico, ele mesmo consertou a ventilação da isolete e naquele dia se resolveu. Mas eles viram a necessidade de me transferir de hospital pela minha condição. Aí surgiu mais uma questão, né? Eu só podia ficar 6 minutos fora da isolete, por conta de uma série de questões, né, de respiração principalmente. E ficou-se naquele impasse da responsabilidade, né? Mas mais do que na hora, né, meu pai falou, não, vamos, eu mesmo me responsabilizo, me pôs no colo da minha mãe de carro e me levou para a maternidade Sabará, que era relativamente perto, e conseguiu fazer em 4 minutos. Nossa. Mas teve um detalhe também, que para isso ele subiu a consolação na contramão. Nossa. Né, coisas que hoje é de se dar risada. Mas imagina o apuro que ele passou. Mas foi complicado. E no Sabará nós tivemos a felicidade de conhecer um pediatra, né, excelente, que inclusive tratou de todos os meus irmãos e hoje é pediatra dos meus filhos, que encaminhou a coisa de forma a dar tudo certo. Bacana. Então, estamos aí hoje. Bacana. Você morava onde nessa época? Em São Paulo, né? Então, morava em São Paulo, no Itaim. Itaim. E aí, em um dado momento, tua família resolveu morar para Guarulhos. Como é que aconteceu isso? Porque o pai da minha mãe, né, meu avô, estava com um problema sério de rins, estava doente, isso no começo dos anos 80, e eles queriam ficar mais próximos para poder dar atenção. Você é da família Poli, é tradicional em Guarulhos a sua família, sim, né? Sim. Era o Rinaldo Poli, inclusive, né, morreu em 83 e um pouco antes, né, questão de 2, 3 anos antes, nós mudamos para cá justamente para ficar mais próximos. E aí, quando chegou a hora de você optar por uma profissão, você tinha uma tendência a fazer direito, né? Você tinha uma vontade, parece que você chegou até a cursar o direito por um tempo, né? Então, na verdade... Depois mudou para engenharia elétrica. Isso. Como é que foi isso? Eu fiz o Colégio Bandeirantes, eu fiz em Humanas, né? Que você escolhia no colegial a hora que você queria especializar. Até pensando em fazer direito, até seguir carreira e tal, e fiz, que é a área que eu me dava melhor. Passei, né, em direito, comecei... mas logo vi que não era para mim. Aí eu, né, imediatamente pedi transferência na PUC mesmo, né, para engenharia elétrica, que já era a área do meu pai. Eu gostava também um pouco de som, da área de elétrica e tal. E nos primeiros 6 meses mantive um cursinho para, se de repente não desse certo, ficou um pé lá, outra cara. Mas aí deu certo, eu gostei e me formei em 2000. Bacana. E quando surgiu a ideia de montar a AT, né, a empresa? Então, a ideia surgiu em função de, no 3º ano, eu ter que fazer estágio, né? E vai daqui, vai de lá, né? Alguns estágios aqui em Guarulhos, né? Estagiário
ganha-se muito pouco, trabalha muito, e em conversa com meu pai resolvemos então abrir uma empresa, né, na área, né, muito ligada à elétrica, mas para a parte de projeto e locação de equipamentos de som, iluminação. E então, né, aí abrimos a empresa. Perfeito. Exatamente. E, assim, teu pai já tinha experiência em ter empresa ou não? Foi primeiro? Já. Ele tinha uma loja de som que fazia projeto, instalação e vendia equipamento também na João Cachoeira, lá no Itaim. Né, e fechou quando nós viemos para Guarulhos. Mas ele sempre continuou tocando a parte de projetos. Mas na implantação dessa nova empresa, tinha um ramo novo que era a locação. Né, que nós começamos. Você não tinha experiência não, nisso. nem equipamentos, nem nada. Mas isso, de alguma forma, essa experiência do seu pai em ter uma empresa, facilitou alguma coisa ou as dificuldades foram grandes no começo? Sim, facilitou porque a parte técnica da coisa ele sabia toda. Né? As dificuldades que a gente enfrentou foram que nós não tínhamos equipamento, e há 10 anos atrás, até mais, nós começamos em 97, os equipamentos de audiovisual eram muito mais caros do que hoje. Então, foi uma dificuldade grande, nós não tínhamos funcionário. Investimento alto, né? Não tínhamos cliente. Então, graças também à rede de contato que ele tinha, nós começamos aí de cliente em cliente, né, cativando o pessoal, e hoje temos aí uma carteira boa de clientes. Bacana. A AT faz o que hoje? Que tipo de serviço ela presta? Então, nós prestamos serviço, né, locação de equipamentos nas áreas de sonorização, iluminação, projeção, palco, né, estruturas de box truss, né, estruturas nessa forma para eventos. Bacana. Só para dar um exemplo, quem foi na rodada de negócios do Guarulhos, que tiveram vários anos, toda a parte de iluminação e de som, tudo que tinha na rodada, era a AT que fazia. Então, você já tem um bom referencial da qualidade e da importância dessa empresa. Me fala um pouquinho, existem várias empresas no mercado que fazem o teu trabalho, né? Certamente tem algum diferencial, ou vários diferenciais que possam realmente cativar o seu cliente. O que você pode elencar? Sem dúvida, hoje é a qualidade na prestação do serviço, desde a pontualidade até a parte operacional durante o evento. Porque hoje todo mundo tem acesso a equipamentos. É verdade. Né? Hoje, com a importação facilitada, qualquer um pode fazer, na verdade. Então, o grande diferencial é a parte humana, é a prestação do serviço. Não adianta você ter um equipamento de ponta e a pecinha que está atrás está alienada, está perdida, ou não saber como operar. Então, a parte operacional durante o evento, eu acho que é o principal para a gente ter tranquilidade, para o nosso cliente ficar satisfeito, e assim a gente conseguir prestar um bom serviço. Bacana. Eu, como eu fui o coordenador da rodada de negócios, posso atestar que o que ele está falando é verdade. Realmente é uma empresa profissional, uma empresa séria e que cumpre as suas obrigações. Então, realmente, esses diferenciais são realmente constatados por quem contrata a AT, e eu, como disse, posso atestar isso. Projetos novos da empresa, que você está imaginando alguma coisa nova? Então, nós estamos focados na Copa, né? Na verdade, aí, porque nós sabemos que a demanda na nossa parte vai ser grande. E nós já temos experiências em outras Copas, então nós estamos com um projeto para apresentar para as empresas e muitas indústrias de Guarulhos, na área de audiovisual em locação, para essas empresas nos dias de jogo, que eventualmente, sendo no Brasil, todos vão querer assistir todos os jogos. Deles conseguirem assistir, né, não dispensarem um funcionário nesse dia, e eles conseguirem assistir o jogo da própria empresa. Bacana, com certo conforto, né, otimizando, né, assim, otimizando. E deve bares, restaurantes, aquilo vai ser realmente uma febre, né? Vai. E o campo não cabe, só cabe as pessoas que vão conseguir os ingressos, né? Então o resto tem que procurar esses lugares para poder assistir. Bacana. E um pouco da gestão da sua empresa. Me fala como é que você tem sócios, como é que é o dia a dia da gestão da empresa? Não tenho sócio. A nossa empresa é pequena, na verdade. A gente opta por ter uma estrutura pequena. Enxuta, né? Enxuta, porque o nosso mercado é muito sazonal, né? Tem épocas do ano, né, como janeiro, julho, que praticamente não se tem evento. Então, a gente mantém uma estrutura enxuta. Eu tenho 2 colaboradores, né, que são parceiros e amigos até, que me acompanham por muitos anos. Um na parte que gerencia a parte de áudio e iluminação, outro que gerencia a parte de projeção e informática.
E quando a gente precisa, a gente agrega, né? Outras pessoas que também já estão acostumadas com esse métier. Bacana. Me conta um pouquinho a questão da sucessão da empresa. O teu pai ainda está na empresa ou você já Então, mas não. teve essa transição ou não? Teve, né? Ele foi, hoje ele toca um braço da AT em Uberlândia. No começo dos anos 2000, ele mudou para lá. Uhum. A sucessão até que foi tranquila, porque eu sempre acompanhei tudo de perto o que ele fez, tanto na parte administrativa quanto na parte operacional. E ele me passou muito da parte técnica, prática, né, da coisa. Então, eu não tive tantos problemas. E também, nas dúvidas que eu tinha, ele ligava, né, ele estava, né, tinha como próximo, comunicar, né? Lógico. Então, foi uma coisa até que dentro do esperado. Você tem filhos? Tem dois, Tenho, né? Tenho 2. São pequenos ainda, né? Sim. Como é que você idealiza essa questão? Porque a empresa tem um papel social muito importante para a sociedade, né? Todo mundo deveria, se não pensa, deveria pensar muito na sucessão da empresa. Porque a ideia é que ela tenha continuidade. Você já imaginou isso ou está muito cedo ainda? Não, já imaginei. Né? Na verdade, o nosso trabalho ele é um tanto diferente em relação a horários, porque sim, a gente tem que acompanhar os eventos que podem acontecer à noite, final de semana. Né, e tem o lado da esposa, por exemplo, que às vezes fala, poxa, mas eu queria ser mais presente. Eu não quero que os meninos sigam isso, hein, tal. Então, a gente vamos tocando, né, da forma que tem que ser feita. E, eventualmente, se eles gostarem, né, porque eu gosto da área, se eles gostarem, naturalmente, eles vão dar sequência. Senão, a gente vai ver alguma circunstância. Você tem irmãos? Tenho. E eles não quiseram? Não, cada um tem a sua área, tem advogado, dentista, né? E ninguém gostou, se interessou por essa área? Também ninguém, a parte técnica, assim... Bacana. Estamos entrevistando aqui João Rinaldo Toffoli, que nós vamos agora encerrar o primeiro bloco, e tem um segundo bloco ainda com ele, contando um pouquinho mais da sua experiência empreendedora, da sua empresa, e tenho certeza que você vai continuar gostando. Volta com a gente no segundo bloco. Até mais.